Bom dia, minha gente. Tudo bem? Olha, a nossa aula de hoje é de geografia, viu? Nossa aula de hoje, iniciando aqui no capítulo 3, certo? Iniciando aqui o capítulo 3, diversidade da natureza. Aí vocês observem, certo, essas imagens que tem algumas perguntas aqui que é para vocês responderem, certo? Então observe bem direitinho cada imagem dessa, certo? Que aqui no balãozinho tem o seguinte: agora que encontrei esses cartões, fiquei com saudade das visitas que fiz a esses lugares. Então esse aqui, né? Esse aqui é o que? Um trecho peruano da floresta amazônica, né? Observa aqui. Esse cartão aqui é o município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. Esse aqui. E o sítio é Serra da Canastra, em Minas Gerais. Certo? Aí tem assim: após observar a imagem, converse com o professor e seus colegas e responda. O primeiro pontinho. De quais lugares foram enviados cartões postais? Esses aqui são os cartões postais, né? Essas imagens que vocês observaram. De qual foram os lugares? Foi do Peru, né? Do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais. Aí o segundo pontinho. A vegetação, ou seja, o conjunto de vegetais que cobrem o solo é igual. É igual, gente, nessas imagens aqui. São iguais. Aí vocês vão colocar não. O tamanho, a forma e a quantidade de vegetação é bastante diferente de um lugar para outro, certo? Aí tem qual das imagens mostra uma floresta mais fechada, que tem mais. Qual é? Uma floresta mais fechada. É a floresta amazônica, né? Aí tem a vegetação natural do lugar em que você mora é semelhante à vegetação ilustrada em uma das fotos? Aí o que é que vocês acham? Responde isso aí. Aí tem aqui, que a Rosário vai ler para vocês, tá certo? Tem assim: diversidade da natureza nos diferentes lugares do Brasil, certo? Então tia Rosário vai ler aqui para vocês. Antigamente, quando não existiam as redes sociais nem os aparelhos celulares com câmeras fotográficas, a conexão com a internet, muitas pessoas, assim como a Cecília, quando viajava, enviava pelo correio cartões postais dos lugares visitados para que os familiares e amigos pudessem conhecê-los. Para ter como recordações, elas também compravam esses cartões e guardavam com outras fotos. Conforme observamos, Cecília visitou vários lugares com lindas paisagens, né, onde não detectamos grandes intervenções humanas. Essas diferentes paisagens demonstram que a natureza no Brasil é diversa e a vegetação que recobre o solo encontrava-se conservada nos lugares que ela visitou naquela época. Podemos perceber essa diversidade pela diferença na aparência e nas características da vegetação. Na Amazônia, encontramos uma floresta densa e fechada, com o solo geralmente encharcado de água, em razão da grande quantidade de chuva. Os campos são marcados pela presença praticamente de grama baixa, com pouquíssimas árvores, enquanto a caatinga apresenta plantas com galhos finos e poucas folhas, muitas vezes com a presença de cactos repletos de espinhos. Vocês observem aqui essas duas.
Observe essa e essa daqui. Veja aqui. Essa daqui, Caatinga, tá vendo? No interior do Ceará. Essa aqui é a Caatinga, que fica no interior do Ceará. E essa daqui, Campos, no estado do Rio Grande do Sul. Aqui é os Campos, no Rio Grande do Sul. Veja como é essa paisagem. Aí tem a atividade. O que é vegetação? O que é vegetação? Aí você responde, é um conjunto de espécies de plantas. Vegetação é um conjunto de espécies de plantas, tá certo? 2. Leia as características e complete a tabela com o nome de vegetais natural apresentada nas fotos da abertura do capítulo. Como são? Aí tem a floresta mais fechada e com o solo totalmente encharcado. Qual é? Que a Rosário falou aqui na abertura, no início do capítulo. Está dizendo o quê? Que tem o solo, né, totalmente encharcado e é uma fechada pela floresta. É o quê? A floresta, aí vocês coloquem aqui do lado, certo? Vocês coloquem aqui a floresta amazônica, certo? Aí tem, é formada por espécies que parecem grama. Qual é a imagem que é formada com espécie que aparece grama? Aqui, é os campos, certo? Você coloca aqui, campos. Aí tem espécies com galhos finos e poucas folhas. Apresenta cactos com muitos espinhos. O que é que apresenta cactos com muitos espinhos? É a caatinga, certo? É a caatinga. Você coloca aqui, a caatinga. 3. Quais tipos de vegetação foram demonstrados nas fotos da página 21 e 22 e não foram citadas? Qual foi a vegetação? Quais tipos de vegetação? Foi a vegetação do cerrado, você coloca aqui, a vegetação do cerrado e araucária, certo? Nessa aqui vocês respondem. 4. No espaço abaixo, desenhe 2 espécies de árvores das vegetações que você identificou no exercício 3, certo? Aí você vai fazer o desenho aqui, certo? Nesse espaço aqui, vocês fazem o desenho. Aí tem 5. Quais dessas espécies você nunca viu no lugar em que você vive? Então, qual foi dessas que você nunca viu aqui? Aí vamos aqui para a página 24, que diz assim, situações da vegetação natural. Situações da vegetação natural. Aí tem, as espécies vegetais existentes nos diferentes lugares do Brasil não têm sido devidamente conservadas. A exploração de madeira, a abertura de áreas para o plantio e extração dos minérios causam muito problema, como a destruição de plantas e animais e o desgaste do solo. Infelizmente, quase todas essas alterações na natureza têm sido feitas com o objetivo de obter matéria-prima. Né? Tudo isso é para tirar o quê? A matéria-prima. Para a produção de mercadoria visando lucro. Né? Que essa destruição tudo é para adquirir a matéria-prima. Né? Visando o quê? Eles querem o quê? Visando o quê com isso? Vão tirar visando o quê? O lucro que eles têm, certo? Observe as imagens. Vocês observem bem direitinho essas imagens aqui. Essa, depois essa daqui. Observe. Aí tem aqui. Essa daqui é o desmatamento da floresta amazônica. Veja aqui o desmatamento da floresta amazônica. E esse aqui é a erosão no solo, o que revela o seu desgaste. Né? O seu desgaste aqui do solo. Tá vendo? Como é que fica? Essa daqui, olha. Veja essa imagem aqui também. Aqui. Isso aqui é incêndio em vegetação
de Cerrado, no município de Pacaraíma, estado de Roraima. Aí tem assim, os solos são essenciais não só para a fixação das plantas, mas para a organização de toda a vida, né, no planeta Terra. Não só é para ficar, o solo não é só para segurar a planta, né? É para a organização de toda a vida no planeta Terra. Observe esse esquema que apresenta as contribuições do solo de forma mais detalhada. Então, nisso aqui, a gente vai ver qual é, bem detalhadamente, vocês vão observando bem detalhada, qual é a contribuição do solo. Então, vamos começar aqui, ó. Purificação, né? Vocês vão acompanhando. Vocês vai dar pra... Purificação da água e degradação aqui, ó, e contaminantes. Você veja aqui. Eles estão fazendo aqui. O que é que você observa nessa daqui? Certo? Nessa daqui. Certo? Contaminantes. Aí tem aqui sequestro de carbono. Aí na outra tem assim, herança cultural, ciclagem de nutrientes, fonte e recursos genéticos farmacêuticos, base, infraestrutura humana, que o solo também serve, né, para a construção dos prédios, né? Então ele é a base. Regulação de enchentes, fornecimento de materiais de construção, que ele fornece também, né? Material de construção. O habitat para os organismos, vocês vejam aqui também. Produção de alimentos, fibras, né? Combustíveis. Regulação do clima. Certo? Vocês observem bem direitinho e leiam bem direitinho esse esquema aqui, certo? Que vocês vão ver todas as contribuições, certo? Observe e leia cada um deles. Aí tem uma atividade, certo? Atividade. Com a ajuda de um adulto, né? Você com a ajuda da mamãe, do papai, da professora do reforço, certo? Verifique qual dos problemas encontrados na fotografia da página 24 e 25, certo? Nesse aqui, ó, 24 e 25, certo? Vocês observem. É mais comum no lugar onde você vive. Depois resiste na linha abaixo. Então, o que é que vocês vão fazer nessa daqui? Vocês vão ver qual dos problemas é o contrário, na fotografia que vocês observam, na fotografia da página 24 e 25, mais comum no lugar onde você vive, né? Depois você coloca aqui. 2. Por que as florestas naturais estão sendo destruídas? Por que estão sendo destruídas? Para auxiliar o cultivo da matéria-prima, né? Para produzir mercadorias. Então, eles vão destruir, certo? Aí vamos relembrar. Primeiro, qual a situação da vegetação natural atualmente? Como é que está a vegetação atualmente? Tem sido o quê? Tem sido desmatada para conseguir extrair e produzir matéria-prima. 2. Quais são os principais problemas dos desmatamentos? Qual é? É a destruição das vegetações, né? Situações de risco para os animais e o desgaste do solo, né? Que os animais ficam sem seu abrigo, né? É o desgaste do solo, né? Com o desmatamento, certo? Aí vem aqui. Cite
ao menos duas funções do solo para contribuir com a organização da vida no planeta. Aí vocês colocam aqui. Isso aí é a resposta pessoal. Cada um coloca do seu jeito, certo? 4. Observe as imagens abaixo. Compare com os tipos de vegetação das fotos da abertura do capítulo da página 22. E escreva o nome de cada uma delas. Então, vocês vão observar aqui, certo? E observar a do iniciando o capítulo, certo? Essa daqui é o quê? Essa imagem aqui, tá mostrando que imagem é essa aqui? Essa é a imagem de quê? Da Caatinga. Essa daqui é da Caatinga. Essa imagem aqui, essa segunda imagem aqui, é o quê? Os campos. Os campos. E esse daqui, ó, veja, esse daqui é o cerrado. E essa mata fechada aqui é o quê? A floresta amazônica. Aí nós vamos aqui para o capítulo 4, minha gente. O capítulo 4, certo? Nós vamos aqui agora para o capítulo 4. Observe, certo? Capítulo 4. Aí tem assim, conversar é preciso. Observe essas imagens, certo? Onde é que eles estão aqui? Aí tem aqui no para iniciar. Observe a cena envolvendo os personagens da galera do Éden e responda. Vocês vejam aqui, certo? Observe direitinho aqui a galera do Éden, certo? Aí tem o primeiro pontinho que diz assim: o que a turminha observa no mural? O que é que ele está observando? O que é que ele está observando aqui nesse mural aqui? Ele está observando o que aqui nesse mural? O que será que ele está observando? Que o lobo-guará está sendo procurado, né? O lobo-guará está sendo procurado. Né? Eles estão observando no mural isso aí, que o lobo-guará está sendo procurado. Segundo pontinho. Em sua opinião, por que o lobo-guará está sendo procurado? Por que será? O que é que vocês acham? Vocês colocam aí a resposta de vocês. O que explica os personagens estarem assustados? Eles estão assustados. Por que será que eles estão assustados? Porque a notícia pode indicar que essa espécie está em risco, né? Que ele está em extinção. Né? Por isso que eles ficaram assustados. Onde você imagina que o lobo-guará pode ser encontrado? Onde será que ele pode ser encontrado, o lobo-guará? Em regiões do Cerrado, viu, minha gente? Em regiões do Cerrado. Aí tem as causas das extinções da espécie, certo? Tia Rosário vai ler aqui para vocês, ver as causas da extinção. Por que acontecem as extinções? Como você observou na imagem da abertura, a galera do Ética está muito assustada ao ver o cartaz, né? Assustaram-se porque sabem que o lobo-guará é um dos que se encontram na lista de animais em extinção, que ele pode desaparecer, né? O lobo-guará ele pode aparecer, ele pode ser extinto, ele pode acabar essa espécie. Entendemos por extinção aquelas espécies que sofrem o risco de desaparecer do ambiente, né, natural em que vive. Então ele pode desaparecer. Já estudamos que a fauna é o nome que se dá ao conjunto de animais de uma determinada região. Quando se fala em flora, estamos nos referindo às plantas. Porém, não há como separar plantas de animais. Né? Não tem como separar, pois dependem um do outro. Porque a planta depende do animal e o animal depende da planta, né? O Brasil é um país com grande número e variedade de espécies de plantas e animais. A essa quantidade e variação de espécies damos o nome de biodiversidade. Biodiversidade. Vejam aqui.
observe bem direitinho essas imagens, certo? Vocês vão observar essa imagem. Aí tem assim, exemplo da biodiversidade da fauna, certo? Você vê aqui a diversidade que tem, né, na fauna. Porém, mesmo com essa rica biodiversidade, já aprendemos que o ser humano explora os recursos naturais e as matérias-primas para produzir mercadorias e obter lucro, né? Transforma as paisagens, gerando muito problema. Um desses problemas é a extinção tanto dos animais quanto das espécies de vegetais. Eles podem desaparecer, eles podem acabar. Nesse caso, as principais causas são... Quais são as causas? O tráfico de plantas e animais silvestres, né? É o tráfico. Comércio ilegal. É o comércio ilegal de animais que vivem no habitat naturais, né? Que a gente sabe que tem muitos tráficos, muitos contrabandos de animais. O desmatamento, eliminando o ambiente onde vive, né? É o desmatamento. E tem a contaminação dos rios e solos e a caça de animais. Isso são as causas. Aí tem atividade. Qual é o significado de extinção? Extinção. Qual é o significado de extinção? Aquelas espécies que sofrem na extinção, é aquelas espécies que sofrem o risco de desaparecer dos ambientes naturais em que vivem. Então, extinção, né, é aquelas espécies que sofrem o risco de desaparecerem, né, do ambiente natural em que eles vivem. 2. Complete. São causas de extinção de animais o que, gente? O desmatamento, a comercialização ilegal de animais silvestres e a contaminação dos rios e dos solos. 3. Por que a comercialização ilegal de animais pode levar à extinção? Por quê, gente? Porque ao tirar ele do seu habitat, impedindo dele se reproduzir, né? Quando eles tiram do seu habitat, ele impede ele a se reproduzir. O que é biodiversidade? O que é biodiversidade? Vocês lembram? O Teosara acabou de falar nesse instante. É o grande número e variadas de espécies de plantas e de animais, né? É o grande número e variedades de espécies de plantas e espécies de animais. 5. Por que o desmatamento pode causar a extinção dos animais? Porque os animais dependem da flora, né? Ao cortar as árvores, acaba com a biodiversidade. Não haverá alimentos nem condições para que os animais se reproduzam. Aí, aqui, ó. Meu, seu e nosso. Certo? Brasil, espécies de animais ameaçadas de extinção. Aí, aqui tem uma legenda. Certo? Está dentro de mim. Aqui. Aí vocês vejam outra legenda aqui. Certo? Vamos ver quais são os animais que estão ameaçados. Tem uma lista aqui de animais, né, em extinção. Que tem araponga de barbela, tem arara azul, né? Tem arara azul grande, tem ararujuba, tem ararinha azul, tem papagaio de cara roxa. São vários animais em extinção aqui, certo? Aí você vê aqui, o que o desmatamento e as manchas verde escura no mapa? O que é, gente? Aqui, o que demonstra as manchas verde escura no mapa? O que demonstra?
Aqui a verde. Está mostrando o quê? Essas manchas verdes aqui. Está mostrando o quê? É a vegetação natural, né? A vegetação natural. Você responde que é a vegetação natural, isso verde. Né? Aí tem. 2. E as manchas verde clara? O que elas significam? Essas verde clara, o que é que elas significam? Aí está aqui mostrando na legenda. Ocupação humana. É a ocupação humana, certo? É a área ocupada pelo ser humano, né? Ou seja, a área dos desmatamentos, certo? A ocupação humana, quando assim, a ocupação humana é a área dos desmatamentos. Vocês vejam aqui como é que está a situação, certo? 3. Identifique o nome de 3 animais que você conheceu ou já ouviu falar que estão ameaçados de extinção. Quais são esses animais? Então, vocês vão colocar aqui o nome de 3, tá certo? 4. Seguindo as orientações do seu professor, localize a região em que você mora e identifique um animal que se encontra em extinção. Depois, faça uma pesquisa sobre ele, tá certo? Aí aqui, com a ajuda, né, de mamãe, você vai identificar e vai ver. Depois você vai fazer uma pesquisa, certo? Sobre esse animal que você escolheu, tá certo? Aí tem como conservar. Aqui, como conservar. Aí tem, já aprendemos como os elementos da natureza dependem uns dos outros. Vimos o quanto a vegetação depende do solo e o solo da vegetação. Agora, aprendemos que os animais também dependem da vegetação e também dependem do solo. Por essa razão, é preciso conservar os elementos da natureza. Isso porque a natureza está presente em nosso dia a dia. Assim como todos os outros seres vivos também dependemos dela para viver. Né? Todos dependem dela para viver. A existência da biodiversidade, tanto da fauna quanto da flora, também depende da conservação do solo do planeta. Aí tem atividade. Preencha a cruzadinha, certo? Aqui vocês vão preencher a cruzadinha. Tem número 1. Número 1. Nome que se refere ao conjunto de animais. Qual é o nome que se refere ao conjunto de animais? Vocês vão colocar o quê? No número 1. Aqui no número 1, aqui, ó. Número 1, vocês vão colocar fauna. Fauna. No número 2, tem assim, conjunto de plantas e espécies de vegetais. Como é? Conjunto de plantas e espécies de vegetais. Aqui no número 2, vocês vão colocar o quê? Flora. Flora. O 3, nome dado a uma espécie natural que pode desaparecer. Extinção. Extinção. Então, no 3, vocês vão colocar extinção. Aí na cruzadinha. 4. Mamífero muito grande, ameaçado de extinção. Vive em ambiente aquático. Qual será? Aqui, ó. Você vai colocar aqui. No 4. Jubarte. Jubarte. Certo? 5. Uma das causas de extinção dos animais. Comércio. Comércio. 6. Atitude necessária com as florestas para manter o habitat dos animais. Qual é? Conservar. Conservar. Arara em extinção. O 7. Qual é a arara que está em extinção? Arara azul. Certo? 8. Nome dado ao local natural que vivem e se alimentam os animais. Habitat. Tá certo? Aí vamos relembrar. Vamos relembrar. O que significa quando uma espécie está em extinção?
que ela sofre a ameaça de desaparecer, né? Letra B. Somente os animais podem estar em extinção? Não. Pode entrar em extinção tanto a espécie vegetal, né, quanto a espécie animal. Tanto vegetal como animal pode entrar em extinção, certo? 2. Assinale as causas de extinção dos animais. Comércio ilegal e desmatamento, comércio e proteção da natureza. Comércio ilegal, né? Vocês marcam o primeiro quadrinho. 3. Por que precisamos conservar a natureza? Por quê? Para mantermos o quê? A biodiversidade, os vegetais e os animais, né? Bem como todos os recursos necessários para sobreviver, tá certo? Aí vocês façam a avaliaçãozinha aqui e um beijão bem grande, tá? Tchau, até a próxima.